Olá, meus amores, tudo bem? Turminha do segundo ano, vamos nós para a nossa videoaula hoje. A Pro vai pedir para vocês pegarem um livro de português e também um livro de exercícios complementares de matemática, tá bom? Então, nós vamos iniciar com um livro de português, nós estamos concluindo essa unidade 6, né? E também finalizando esse livro, né? Então, a semana que vem nós vamos usar o livro 2, tá bom? Do kit 2 que vocês já pegaram lá na escola, tá bom? Então, em português, nós vamos fazer as atividades hoje, das páginas 219 a 220, e também faremos as atividades complementares também do livro, né? Na página 248 a 252, tá bom? Então, a Pro vai compartilhar com vocês as atividades que nós faremos hoje, tá? Nós vamos iniciar, pessoal, aqui, ó, na página 219, tá? Então, todas as outras atividades, né, já foram feitas. Nós estamos vendo aqui o gênero textual Contos Maravilhosos nessa unidade. E aqui a gente tem justamente as características desse gênero textual, tá bom? Então, quando que eu sei que eu estou falando, que eu estou vendo, lendo um conto maravilhoso? Quando são essas características que estão aqui. Olha só que importante. Atenção para as características de um conto maravilhoso. É uma narrativa em que existe a magia, o maravilhoso, né? Existem elementos mágicos nos contos maravilhosos, como nós vimos lá no caso do Ali Babá, né? O fato dele falar aquelas palavras mágicas e aquela gruta se abrir ou mesmo se fechar, são elementos mágicos, né? No caso do conto do Aladim, tem a lâmpada mágica, que também é um elemento mágico, tá bom? Temos também o link que a Pro enviou para vocês do vídeo, né, do João e o pé de feijão. Também nasceu, olha só aquele feijão, ele subiu lá, encontrou um gigante, pegou as galinhas, né, com os ovos de ouro. Então, tudo isso são elementos mágicos, tá bom? A personagem principal passa por uma transformação social. Como assim? No caso do Ali Babá, por exemplo, a gente viu que ele passou por uma transformação. Qual foi essa transformação? Ele era pobre, né? Ele cortava lenhas e no final ele ficou rico. Então, essa foi a transformação pelo qual o Ali Babá passou. No mesmo caso do João, do pé de feijão, o João também passou por uma transformação, lembram lá? No início da história, ele não tinha dinheiro nem para comprar alimentos, né? Só tinha uma vaquinha. Então, eles eram muito pobres. Depois, no final, eles estavam ricos. Houve essa transformação, né? E eles ficaram ricos. Outra coisa também, outra característica desse gênero textual, sempre há um conflito, um problema a ser resolvido, né? Nós vimos ali, no caso do Ali Babá, tinha ali os 40 ladrões, tinha também o irmão dele, como estava disponível no link que também a Pro enviou, né? Teve ali o irmão dele também, que era um problema, né? João e Pé de Feijão também tinha o problema do gigante que foi atrás dele, né? Então, tinha esse problema aí para ser resolvido antes de tudo se resolver, né? É uma narrativa antiga, passada de geração a geração. Então, os contos que nós vimos, eles falam de algo assim, passado, bem antigo mesmo, né? Como no caso do Ali Babá ali, né? A gente vê que é antigo, né? Todos os elementos que a gente pode ver, a gente vê que é algo realmente do passado. O peixe maravilhoso também, né? Então, também é algo que nos remete ali ao passado, a algo antigo mesmo, tá bom? Muito bem, e nós vamos finalizar aqui com essa atividade, tá bom? Que está sendo proposta aqui. Olha só, a história de Aladim não termina assim. Ele vai se apaixonar pela princesa e deseja casar-se com ela. Observe os desenhos e registre a continuação dessa história. Muito bem, por quê? Porque nas atividades anteriores, né, nós vimos aqui, ó, deixa eu encontrar aqui, ó, olha só, nós vimos aqui um início ali da história, né? Então, eu sei que vocês fizeram a leitura, fizeram as atividades, e tinha aqui esse texto, né? A Lâmpada de Aladim. Então, aqui, na verdade, é uma continuação, né, dessa história, tá? Do Aladim.
Então, olha só, aqui, pessoal, é bem simples, tá? Não precisa vocês escreverem nada muito extenso. Então, tem o seguinte, vocês vão observar os desenhos e registrar a continuação da história. Então, o primeiro desenho aqui, olha só, o que a gente pode ver? A gente vai registrar realmente o que a gente observa no desenho e aí a gente vai dar continuidade já na história, tá? Então, a gente observa que o Aladim, ele vai à janela da princesa com o tapete mágico para conversarem. É isso que a gente consegue identificar nessa imagem aqui. E é isso que acontece realmente de acordo com a história, tá? Depois, o que o Aladim faz? O Aladim vai até o sultão pedir a mão da princesa, né? Esse aqui é o pai da princesa, então o Aladim vai lá conversar com ele e pedir a mão dela em casamento, né? Olha só, o que está acontecendo aqui? O gênio, ele constrói um castelo para o Aladim. Olha só que castelo lindo, a gente vê o gênio aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. E a gente vê aqui o gênio, olha só, construindo um castelo para o Aladim, né? E aqui, finalizando então a nossa história, Aladim e a princesa se casam e todos são felizes, tá bom? Então, vocês vão observar os desenhos e escrever de uma forma assim, curta, né? Não precisa ser nada muito extenso, porque também não tem espaço, mas falando exatamente do desenho, tá bom? Aqui, pessoal, na página 220, tá? A gente conclui, então, essa unidade, né? Nós temos aqui o que eu aprendi, o que nós aprendemos, o que nós estudamos nessa unidade 6. Então, tudo isso aqui é muito importante porque realmente resume tudo que a gente viu nessa unidade. Então, a gente viu que as letras do alfabeto da língua portuguesa têm duas formas. Quais são elas? Maiúscula e minúscula, né? A gente viu que a letra maiúscula é usada para escrever nomes próprios e iniciar frases, enquanto a letra minúscula é usada nas demais situações. Né? Então, a Pro falou isso também, a Pro disponibilizou videozinhos explicando isso também para vocês, né? A gente também estudou que a letra H, ao juntar-se com C, L ou N, ela contribui para a formação de novos sons, né? Como tem ali atividades que a gente fez também, né? A gente viu o gênero textual. O conto maravilhoso é uma narrativa. Por que eu falo é uma narrativa? Porque alguém está narrando, alguém está contando esse texto, tá? Então, o conto maravilhoso é uma narrativa que se vale de elementos mágicos para provocar uma transformação na vida da personagem, né? Normalmente é aquela transformação social que a pessoa passa de pobre para rico, né? Como nós vimos nos contos maravilhosos, tá bom? E aqui tem uma atividade como a tirinha, que vocês é uma atividade de interpretação, vão responder aqui para concluir, tá bom? Além dessa atividade, vocês também farão as atividades complementares, né? Que ficam lá no finalzinho do livro. Vamos ver se vai aparecer aqui. Está na página 248. Vamos ver. Vamos ver se vai carregar, né? Deixa eu encontrar aqui, porque ele leva um tempinho, às vezes, para carregar, ó. Mas tá dando certo, que legal. Cadê? Aqui, ó, pessoal. Agora eu vou diminuir. Então, aqui, ó, tá? Então, aqui na página 248 a 252, tem as atividades também referentes a essa unidade que a gente viu, referentes à unidade 6, tá bom? Então, é importante vocês fazerem, tá? Tudo isso aqui para reforçar todo o conteúdo que foi visto nessa unidade, tá? Então, aqui, ó, continuo falando dos contos maravilhosos, aqui tem, falando aqui do outro conto, ó, você encontra aqui, ó, olha só, tá? Sherazade, é bem legal também esse conto, tá? Então, aqui tem as atividades falando, reforçando o conteúdo que nós vimos nessa unidade 6, tá bom? Então, vocês vão fazer até aqui a página 52. E também a questão do gênero textual, reforça aí, e a questão da ortografia também, né? Do H ali junto com L, com N, com C, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho matemática. O que a gente vai fazer das atividades de matemática hoje, tá? Então, a Pro vai compartilhar aqui, olha só. Então, hoje nós vamos fazer as atividades 72 a 75 de matemática, tá?
também finalizando ali a unidade 6, né? O livro nós já finalizamos, agora nós vamos concluir a finalização aqui no livro de exercícios complementares. Para, então, a semana que vem, vamos começar utilizando os livros novos, tá bom? Que é o livro 2 de português e também de matemática. Assim que a gente finalizar esse livro de matemática, a gente passa para o livro 2, bem como o livro de português, tá bom? Caso alguém não tenha pego ainda o kit dos livros novos, peça para a mamãe ou para o papai, alguém responsável, para buscar na escola, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos começar da página 72. Aqui nessa primeira aqui, essa atividade é referente à página 71, que vocês fizeram, tá bom? Já foi feita, né? Que era a representação aqui. Quem não conseguiu desenhar, teve muita dificuldade de desenhar, né? Porque aqui era para desenhar, representar desenhando o material dourado, né? Poderia imprimir o material, né? Mas, de qualquer maneira, a Pro vai tentar disponibilizar esse material na próxima semana, novamente, para caso quem não tenha conseguido fazer o desenho, né? Eu sei que é bem complicadinho mesmo, são vários aqui, né? São, ó, 4 centenas, 8 dezenas e 2 unidades, tá bom? Então, essa atividade aqui é passada, né? A gente vai começar aqui da número 10 hoje, tá? Aqui falando mais o quê? Das centenas, né? Então, eu não vou ler tudo para não ficar um vídeo muito extenso, mas estamos falando aqui das centenas, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um probleminha. Muitas pessoas de diferentes lugares compraram ingressos para assistir a um jogo de futebol na cidade de Jatibau. Lembram? Também ainda é de Jatibau, lá na atividade anterior, né? Para controlar a venda de ingresso, a organização do time escreveu por extenso no quadro a seguir a quantidade de pessoas que viriam de cada cidade para acompanhar a partida. E aí nós temos aqui Caxias Grande, né, 300 pessoas, Peneiral, 500 pessoas, Itabim, 700 pessoas, Boa Vontade, 100 pessoas, Águas Escuras, 200 pessoas. Muito bem, agora você vai completar a tabela com o número de pessoas de cada cidade que comprou os ingressos para assistir o jogo, tá? Então, aqui, vejam só que está escrito por extenso, né, pessoal? Quem tem alguma dúvida em relação à escrita, aos algarismos, no caso, né? Lá no seu livro de matemática, no livro, tá? Não nesse de exercícios complementares, no livro mesmo, na página 117, tem os números escritos por extenso e também com os algarismos certinhos. A Pro já falou isso, né? Mas não penso que não tem problema em reforçar, tá? Para vocês olharem lá, caso tenham alguma dúvida, tá? Então, olha só, Caxias Grande, o que você vai fazer? Você não vai escrever, né? Porque aqui já está escrito por extenso. Você vai colocar o número, né? Ou seja, 300. O 3 é 3 centenas, né? E o 0 é 0 dezenas e 0 unidades, que vai ser o número 300, tudo bem? Assim você fará nos próximos também, tá? Vai sempre observar aqui para fazer os outros. Na número 11, o time de Jatibau disputará o Campeonato Nacional de Futebol. Na primeira fase do torneio, jogará 6 jogos em outras cidades. O técnico do time entrou na internet e verificou qual é a distância de Jatibau até cada uma das cidades onde serão realizados os jogos e fez as seguintes anotações. E aí nós temos aqui as anotações do técnico, né? Está aqui, ó, os valores, quilômetros, né? Os números ali em quilômetros, tá? Qual das distâncias anotadas pelo técnico são números referentes a centenas? Muito bem. Se você tiver alguma dúvida, como que eu sei se é centena ou não? Então, pessoal, vocês podem... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Por exemplo, escrever assim, ó. Cadê o númerozinho? Vou pegar esse número aqui, tá? Em cima do número, você pode escrever unidade, dezena e centena, para você saber, né? Deixa eu ver aqui se dá certo, tá? Unidade. Centena, dezena e unidade. Olha só. Deixa eu ficar um pouquinho mais aqui, tá? Só que aqui vocês vão fazer pequenininho em cima do número de vocês, tá bom? Para vocês saberem. Então, é só você colocar o U embaixo, em cima do primeiro número aqui, né? O D do segundo e o C do terceiro, tá?
Então, no caso aqui, ó, eu estou aqui em cima do Vargem Pequena, né? Eu estou com o meu número aqui em cima do Vargem Pequena. Então, tem que deixar assim, desse tamanho mesmo. Então, eu sei aqui que o 2 é unidade, o outro 2 é dezena e o número 1 é centena, né? Porque está na casinha das centenas. Então, aqui, Paraíba de Dentro, ele também tem unidade, aqui é o 0, tem dezena, né? O 7, e centena não tem, tá bom? Então, vocês vão fazer dessa forma, tá? Nos outros também, caso vocês tenham alguma dúvida, façam assim que eu penso que fica mais fácil, tá? Vou apagar aqui, pessoal. Tá. Na letra B, C, D, né? A mesma coisa, tá, pessoal? Vocês vão fazer referente ao que está sendo perguntado aqui, tá bom? Na B temos, por exemplo, qual cidade está a uma distância exata de 2 centenas de quilômetros? Então, se você sabe que uma centena é quanto? 100. Então, 2 centenas será? Lembra aquela continha de de centenas exatas? 100 mais 100, 200, não é isso? Então, a Pro vai passar aqui para a página 74, tá? Na 74, então, nós temos também ainda falando ali até dos valores das centenas, tá? Um show acontecerá dentro de um estádio de futebol. Para esse show, foram vendidos 4 tipos de ingressos. De acordo com o setor do estádio, como mostra o quadro a seguir. E aí nós temos aqui, olha só, os valores desses ingressos, né? Então, na arquibancada é um valor, cadeira numerada, camarote e camarote VIP. Muito bem, o que você vai fazer agora? Você vai escrever por extenso, tá? Os números aqui. Veja que é o contrário daquela atividade que vocês fizeram aqui, né? Na página, olha só, na página 72, tá? Aqui estava escrito por extenso e vocês escreveram o numeral. Aqui está o numeral, né? E vocês vão escrever por extenso. Então, eu tenho aqui, ó, 180, tá? Então, vocês vão escrever, tem uma linhazinha aqui. Deixa eu encontrar a linha aqui, tá bem pequenininha, fica bem fraquinha, né? Mas tem uma linha aqui, tá? Então, vão escrever, tá? Em relação às centenas exatas, né? Então, é importante, no caso aqui, 300, né? Como que escreve 300? Será que é com E? Será que é com Z? Vai lá na página 117 do livro para você tirar essa sua dúvida, tá bom? Que lá tem as dezenas exatas, né? Tanto em numeral, tanto a escrita por extenso também, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, 951, a mesma coisa, vocês vão escrever. Eu dei uma dica, acho que eu não falei aqui na videoaula para vocês, mas, por exemplo, o número 100, né? O C, E e o M, que a gente sabe, né? Termina com M no final. Temos poucas palavras na língua portuguesa que terminam com N, né? Então, é 100. Muito bem. O número 2, 200, né? O número 2, desculpa, 2 centenas, né? 200. 3 centenas é 3, né? Inicia com 3, ó. 300, né? 4 centenas, olha só, é o número 4, mais o centos. Então, eu coloco o número 4 e acrescento centos. 400. Porque, na verdade, é 400, né? 4 centenas. O 5 é 500, né? Mais o 6 já volta de novo. Eu escrevo 6 e eu adiciono centos. 600. 7 também, 700. E o 8? 8, acrescento o quê? Os centos também, 800. E o 9 também, 9, acrescento o quê? Os centos, 900. Tá bom? Uma dica ali para vocês, para facilitar, né? Mas caso vocês tenham dúvida, olha lá no livro, tá bom? Aqui, pessoal, na número 13, então, antes da realização de um jogo de futebol, serão necessários alguns preparativos no estádio. O quadro a seguir apresenta os valores das despesas que serão necessárias. Aí nós temos os quadros aqui com o valor dessas despesas, agora falando em reais, em dinheiro, tá? Muito bem. Decomponha esses números indicando a adição das dezenas e unidades. Olha só, pessoal, decompor. Como que eu faço, então, essa decomposição?
Muito bem. A decomposição, vocês já fizeram atividades, né, referentes à decomposição, mas a Pro vai relembrar. Eu vou anotar aqui então. Então, como que eu vou fazer a decomposição, pessoal? A decomposição, eu vou pegar aqui, ó, vou decompor o número, tá? Então, eu tenho aqui 475. Muito bem. O 4, ele representa o quê? 4 centenas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 400, né? São 400 unidades, né? Mais, opa, cadê meu sinal de mais? Opa, mais, eu vou fazer aqui que é para deu um pane aqui, tá, pessoal? Vou ter que limpar. Pronto. Vamos de novo. Então, eu vou aqui, pessoal, ó, 400, muito bem, mais, não dá certo isso aqui, 400 mais, gente, não tá dando certo o número mais aqui. Vou ver se dá agora. Eu acho que aqui não aparece mais. Deixa para eu encontrar aqui, amores. Consegui, pessoal? Vamos de novo, então. Então, olha só. Como que eu vou fazer a decomposição, então, desse número aqui, tá? Como a Pro falou para vocês. Como que eu vou fazer a decomposição? Então, eu vou colocar... Vou pegar o 4, que representa o quê? 400 unidades, né? Ou 4 centenas, né? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Olha que legal. Mais o quê? As dezenas. Quantas dezenas temos aí? 7, né? Que é o mesmo que 70 unidades. Então, mais 70, mais o quê? 5. 5 o quê? Unidades. Tá bom? Então, é exatamente isso que vocês farão, tá? Vocês vão fazer assim com a letra B, C e D também. Isso é decomposição dos numerais, tá? Se nós fôssemos compor o número, também já dei atividades assim, né? Que era para compor. Então, aí eu te daria esses números aqui, ó, tá? 400 mais 70 mais 5, e você ia compor. Então, aí você ia formar esse número aqui, ó, 475. Mas como está sendo pedido aqui a decomposição, então você vai decompor fazendo dessa forma. Tudo bem? Assim você vai fazer também com as outras atividades até aqui na letra D. Tá bom, pessoal? Deixa eu apagar isso daqui, tá? Muito bem. Número 14, então. E aí nós estamos finalizando as atividades de hoje, tá? No Colégio Saber será realizado um campeonato esportivo. A equipe responsável pela organização listou alguns itens que devem ser comprados conforme mostra no quadro a seguir, né? E aí nós temos ali os uniformes, né? Olha como que está aqui. R$800, mais R$90, mais R$6. Aí temos toalhas, garrafas, medalhas, muito bem. Complete a tabela escrevendo quais serão os gastos da equipe organizadora na compra de itens para o campeonato, tá? Pessoal, aqui vocês vão fazer a composição, né? Não está escrito aqui composição, mas é isso que vocês farão, tá? Lembra o exemplo que a Pro deu anteriormente? Então, aqui nós temos, vocês não vão colocar assim, por exemplo, uniforme, valor gasto, 800 mais 90 mais 6. Não, né? Como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar. Vamos ver se a Pro não erra de novo aqui, né? Vocês vão colocar assim, ó, pessoal. Deixa eu puxar para cá, cadê? Aqui. Então, olha só. Quanto que custou o uniforme ali, né? R$800, mais R$90, mais R$6. Esse número ali, ele está decomposto, né? Então, nós vamos compor ele, tá? Então, olha só. 800 mais 90 mais 6. Eu tenho um total de 896. Só isso? Não, né? Eu preciso escrever a palavrinha reais, porque eu estou me referindo a dinheiro, né? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá?
R$896, tá bom? E é assim que vocês farão, tá? Vou escrever de novo aqui, porque ficou fora ali da tabelinha, tá bom, pessoal? Olha só, então, o que que eu fiz aqui? Aqui, eu compus o número, né? Porque aqui ele estava decomposto, né? Ele estava decomposto e aqui o que que eu fiz? Eu compus ele, tá? Veja que eu deixei ele... Gente, mas que coisa esses... Hoje eu tô com esses desenhos aqui, né? Vou escrever novamente. Então, R$896, tá bom? Nas outras, vocês farão a mesma coisa, tá bom? Toalhas, você não vai escrever todo o número aqui, ele está decomposto, né? Você vai compor o número dessa forma aqui que a Prof fez, tá bom? Não pode esquecer da palavrinha reais, né? Porque nós estamos nos referindo ali a dinheiro, tá bom, pessoal? Então, são essas as atividades que vocês farão hoje, tá? Português e matemática, né? Faça com bastante atenção, tá? Sobretudo, aqui em matemática não tem muito, né? Não tem muito errinhos para serem feitos, né? Mas português tem bastante errinhos e tem alguns errinhos que eles são desnecessários porque as palavrinhas estão no enunciado, né? Estão no texto, então eu penso que é importante vocês terem atenção quanto a isso, tá bom? A Pro se preocupa porque quer ver a evolução de vocês cada vez mais, tá bom, amores? Beijos enormes, fiquem bem e até a nossa próxima aulinha.